continuar agora porque vamos falar de Corinthians e Flamengo. É o confronto da Libertadores da América que você vai acompanhar conosco aqui nos canais ESPN. E a gente tem uma tela, é isso? Com os caminhos de Corinthians e Flamengo daqui para frente. Essa sequência vai pesar mais para quem? Olha os próximos jogos. O Flamengo já tem o confronto contra o Atlético Paranaense, assim como o Corinthians tem com o Atlético Goianiense. Nesse meio de semana, os dois pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, aí é a vez do Flamengo enfrentar o Atlético Goianiense no final de semana em casa, e o Corinthians também em casa recebe o Botafogo. Aí, semana que vem, já teremos o primeiro confronto das quartas de final da Libertadores da América, primeiro jogo na Neoquímica Arena, Corinthians e Flamengo. Aí eles voltam a jogar pelo Brasileiro e olha o confronto. Já mudou? Não, foi só uma piscadinha. Foi só para assustar o apresentador, é isso? E aí o Flamengo enfrenta o São Paulo jogando no Morumbi e o Corinthians joga contra o Avaí na Ressacada. Segundo jogo, lá no Maracanã, Flamengo e Corinthians. Depois o Flamengo tem o Atlético Paranaense duas vezes, pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. E o Corinthians tem só o Palmeiras, pelo Brasileiro, só isso, o Palmeiras, e depois o Atlético. É só pedreira, hein? Eu não sei para quem que vai pesar mais. Alguém se aventura a começar? Difícil, eu acho que os dois têm caminho dificílimo. Muito parecido. Muito parecido. Não é? Muito Porque parecido. Você fala assim, o Avaí é um adversário relativamente mais fácil do que o São Paulo, mas é o Avaí na Ressacada. Exato. Como foi o Flamengo na Ressacada recentemente agora? O Palmeiras na Ressacada. O Palmeiras. Empatou, o Santos perdeu, quem mais? O Avaí tá Dos 21 pontos do Avaí no Brasileiro, caro. 17 foram na Ressacada. 17 pontos em casa e 4 fora só. Exato. Olha, não sei, eu não sei, Saraiva. Eu olhei ali, acho que os dois têm só pedreira, não é? Então, eu acho o confronto do Flamengo na Copa do Brasil mais pesado, que é contra o Atlético Paranaense, o do Corinthians, teoricamente, menos pesado, mas aí o Corinthians tem um Palmeiras nesse meio do caminho, que o Flamengo não tem. Então, eu acho que é equilibrado, Abel. Tem jogo fácil pra ninguém, é o que vocês estão falando. O Avaí dificultou a beça o último jogo contra o Flamengo na Ressacada. Então você imaginar. E quando eu falo confronto que não é pesado contra o Atlético Goianiense, nas Copas está muito bem. Não é? Você pega um campeonato de pontos corridos, evidentemente que o elenco do Atlético Goianiense é um elenco curto, né? Mas nas Copas ele está indo muito bem. Então quando eu digo que não é um confronto tão pesado, isso não quer dizer que eu entenda que o Corinthians terá vida fácil contra o Atlético Goianiense. Acho que não, Abel. Eu acho, não sei se vocês concordam, o Flamengo, teoricamente não, o Flamengo ele tem mais elenco. Eu ia falar isso agora. Para dividir os jogadores, né? Ou usar aquela palavra que os técnicos não gostam de usar, poupar. Porque, por exemplo, tem Corinthians e Botafogo no final de semana e tem Flamengo e Atlético Goianiense. Tanto Flamengo quanto Corinthians jogando em casa. Muito provavelmente vai ter time misto. Alguns jogadores, que tanto o Vitor Pereira quanto o Dorival Júnior, alguns jogadores vão pensar, não, esse cara aqui eu vou dar um descanso agora nesse final de semana, quero deixar ele inteiro para o jogo da Libertadores da quarta-feira. Então provavelmente... Principalmente Corinthians, né? E aí, penso eu, acho que a Ivana vai falar, mas acho que você já mostrou que concorda, o Dorival ele tem mais opções. Apesar de o Vitor Pereira, ele vem usando muito bem as opções que ele tem. A garotada, os miúdos do Parque São Jorge, os miúdos do Corinthians. Mas se você for ver em quantidade, até em qualidade, em experiência, o Flamengo, o Dorival Júnior tem mais opções. O elenco do Flamengo é melhor que o elenco do Corinthians como um todo. Mas o Vitor Pereira, sim. Digamos que ele fez até um certo milagre nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro, administrando não só o elenco mais curto, com mais idade, como também um elenco que ele teve que administrar os miúdos, né? Resgatar os jogadores, a questão de muitas lesões também que ele precisou administrar. Foi um período muito crítico
crítico, muito difícil que o Corinthians conseguiu passar mérito do trabalho da comissão técnica, dos próprios jogadores, muitos entrando em campo sem plenas condições de jogar, mas indo porque precisava. Às vezes o Corinthians chegou a praticamente não ter quem colocar em campo, né? Então, em confrontos importantes, contra o Boca Juniors, por exemplo, era um time totalmente retalhado do Corinthians, e eles conseguiram uma classificação que até o nosso querido William Tavares considerou heróica. Que o Corinthians, o Vitor Pereira, ele tem mais limitação de oferta, mas ele consegue produzir bem com esse elenco que ele tem, mais do que a expectativa que a gente teria a princípio, olhando só no papel. O trabalho que ele tem feito no dia a dia realmente é louvável, é de se reconhecer, mas sem dúvida o Flamengo tem mais recursos do que o Corinthians. Eu resumiria da seguinte forma: se você colocar no papel os dois elencos, o Flamengo tem mais elenco, nenhuma dúvida. Sim. Mas muitos jogadores desse Corinthians, eles ganharam casca, ganharam cancha. Com todo esse problema que o Corinthians teve, a gente pode se... Por exemplo, ninguém tem dúvida que o Renato Augusto não vai tremer numa decisão. Ele pode até jogar mal, mas assim, o Renato Augusto, o William, são jogadores tarimbados, futebol europeu, Copa do Mundo, o Cássio, por tudo que já passou na carreira, o Fábio Santos. Mas outros jogadores, por exemplo, o Adson, o Rony, até mesmo o Cantillo, eles foram provados, eles tiveram experiências no mata-mata de Libertadores contra o Boca Juniors também, mas todos esses jogadores do Corinthians, vários deles, eles passaram por muita coisa nesse último mês, um mês e meio, que acho que vão ajudar o Corinthians, esses próprios jogadores e o Vitor Pereira, a passar por esse momento agora em que ele vai ter que poupar alguns jogadores em alguns jogos do Brasileiro. Não vai ter jeito. Se bobear até no Corinthians e Palmeiras, como já aconteceu. Seguir poupando, né? Porque ele tem feito isso nos últimos Exatamente. tempos. Então, mas até em relação ao que vocês falavam, o Corinthians se acostumou a rodar mais o elenco que o Flamengo. Os jogadores chamados de reservas, ou aqueles que seriam talvez menos aproveitados alguns meses atrás, esses jogadores são praticamente titulares hoje. Por uma necessidade, jogadores contundidos, por desgaste, por opção do treinador, por trabalho da comissão técnica, o Corinthians tem ali 15, 16 jogadores, fisicamente, em um nível muito parecido, não tecnicamente. Mas fisicamente, esses miúdos que seriam reservas de luxo ou reservas de William, Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto, eles estão jogando. Então o Corinthians chegou em um momento que o elenco já foi quase todo observado pelo Vitor Pereira. Pelo Dorival também, mas em uma escala menor. Dorival mexeu menos, Dorival trocou alguns jogadores, mas Dorival sempre mantém 3, 4, 5, que não muda de um jogo para outro. Vitor Pereira mexeu mais. Vitor Pereira chegou a trocar goleiro por necessidade, mas jogou com 3 goleiros diferentes já. Cássio, Donelli, jogou o Carlos Miguel contra o Atlético. É porque esses que jogam mais pelo Flamengo aguentam mais fisicamente do que os jogadores do Corinthians. Porque se o Vitor Pereira tivesse condições de manter 3 ou 4, não teria trocado tanto. A parte que você está falando, a parte física, ritmo de jogo, claro que importa. Eu me referi também e quis focar nesse detalhe também da experiência. Já vou passar a palavra para o Saraiva. Em vários reservas no Flamengo, que o cara não vai sentir o peso de uma decisão. É isso que eu quero dizer, né? O Vidal está sem entrosamento, pode estar sem ritmo de jogo, mas ele não vai entrar com medo num mata-mata de Libertadores. Cebolinha, a mesma coisa. E alguns jogadores do Corinthians que poderiam, aquele frio na barriga no mau sentido de caramba, esse cara nunca jogou, já vou ter que colocar ele no... Não, porque ele já foi lá no mata-mata na Bomboneira. Sim. Já passou por isso. Uma baita pressão. Então agora ele já entra mais tranquilo, com mais confiança nele mesmo, com mais confiança do torcedor. Até no gol, gente. Até no gol o Cássio não pode jogar. Não substituiu a altura, mas o Donelli já teve lá a experiência dele. Contra o Atlético no Mineirão. O Carlos Miguel também. Diga lá, Saraiva. Não, então, o futebol ele é fascinante porque ele é feito, ele pode ser observado em detalhes, não é? O Raul Gustavo, na Bomboneira, não foi bem. Ele fez um pênalti infantil e na disputa por pênalti ele perdeu. É porque o Benedetto foi ainda muito pior do que ele, né? Eu queria só fazer um comentário, fazer meio que um link entre Corinthians que poupa, Flamengo que não poupa. Você sabe por quê, Rafa? Eu acho que isso é uma falsa impressão, porque assim, o Corinthians ele tem poupado por necessidade, sim, lesão principalmente, não é? E aí eu vou dar o crédito para o Zupac, que ontem à noite no Linha de Passos,
ele fez um comentário sobre o Corinthians que eu achei muito interessante. Há um Corinthians supostamente ideal, não é? Que o Vitor Pereira não conhece ainda, não conseguiu trabalhar com ele. Se você imaginar um Corinthians no papel, o Corinthians ideal, o Vitor não trabalhou com ele. Então, ele até, quando alguns titulares voltam, né? O William, por exemplo, tal, ele acaba recorrendo aos jovens também, entendeu? Então, assim, eu acho que sim, os jovens criaram uma casca, tem muita qualidade ali, eu acho que o Adson é um jogador muito interessante. Agora, quando eu digo que talvez seja uma falsa impressão, Prati, assim, só para deixar claro, que o Dorival, concordo que ele mantém 4, 5 ali, mas todo jogo, pode reparar, ele faz 4 alterações ou 5. Então ele vai dando minutagem para os reservas e vai poupando, nem que sejam 25 minutos, 20 minutos, mas ele vai poupando. Se você observar o jogo contra o Avaí, por exemplo, ele já projetando esse primeiro jogo das quartas contra o Atlético Paranaense, o Rodinei não começou jogando, entrou no segundo tempo, Felipe Luiz não jogou, a zaga era reserva, então ele preserva Davi Luiz e Léo Pereira, não é? E ele vai mexendo, né? Agora, eu acho que o Flamengo titular a gente conhece e não vai mudar não, acho que vai ser até assunto já, não é? Já a gente pode explorar um pouquinho mais isso, Abel. Não, eu estava pensando enquanto você falava também em relação ao Campeonato Brasileiro. A gente mostrou ali o caminho dos dois com jogos no Brasileiro. Eu acho que é mais fácil o Flamengo, entre aspas, largar o Brasileiro daqui a pouco do que o Corinthians. O Corinthians é o que está mais próximo do Palmeiras. Mas você não acha que tem ligação com o que vai acontecer nas Copas? Tem. Porque se, por exemplo, a gente fala aqui do Corinthians e do Flamengo caminhando agora, um vai ficar pelo caminho na Libertadores, um vai ter uma competição a menos daqui a 3 semanas. Se o Flamengo for eliminado pelo Corinthians, é óbvio que ele só tem a Copa do Brasil, caso ele passe pelo Furacão, e o Brasileiro. Mas o que eu quero dizer assim, quem que está mais próximo na luta pelo título? É o Corinthians. Eu acho que o Flamengo Corinthians tem 35 pontos, não é isso? O Flamengo tem 30? Isso. Mas o Flamengo, acho que por uma pressão da torcida, não pode se dar o luxo de largar e abandonar o Brasileiro. É toda uma questão de contexto, de pressão, de cobrança. Eu acho que o Flamengo, por exemplo, a torcida do Você já Palmeiras... está respondendo essa pergunta aí, ó. Tem que acelerar no Brasileiro, o Flamengo? Também. O Flamengo ele tem que acelerar em todas. A torcida não vai aceitar o clima, as cobranças do Flamengo. É o perfil, vamos dizer, o contexto do time do Flamengo. Você vê o Palmeiras, por exemplo, do ano passado, que claramente... Não é muita coisa pro tirou elenco? o pé, mas claramente tirou o pé do brasileiro do ano passado. A torcida nem ficou tão brava assim, não. Quero o Libertadores, comprou a ideia do Abel e não houve aquela cobrança. Ficou porque ganhou. Tudo bem, mas não ficou aquela cobrança durante o processo. Eu acho que é diferente no Flamengo. Se o Dorival resolver poupar mais o Brasileiro, colocar mais time reserva, será que a galera vai cornetar? Acho que sim. E se seguir Mas assim? o Abel... Diga, Saraiva. Não, mas eu acho que é por isso que o Flamengo qualificou o elenco. Por isso que o Flamengo hoje tem o Cebolinha como opção, tem o Vidal como opção, daqui a pouco pode ter o Wendel, daqui a pouco pode ter o Wallace. É para isso que você qualifica o grupo. Para que você possa fazer, mesclar, não é? Você descansar quem precisa e ainda assim ter um time forte. Não é? Então você imagina, por exemplo, vamos lá, se nas Copas ele vai usar o time considerado titular, teoricamente, no Brasileiro ele pode começar o próximo jogo com o Cebolinha e com o Vidal. Né? Então eu acho que você qualifica o elenco para isso, para fazer um rodízio inteligente sem perder qualidade. Né? Mas aí você Lucas vem, Lima, não era? Você vem o Flamengo de 2019... que disputou até o final todas as competições com o mesmo time. Mas esse ano, se o Flamengo quiser, ele tem 2 times. Sim. A gente pode escalar. Mas o Corinthians está formando também, Abel. A gente pode, assim, pensa no time titular do Flamengo. Tira os 11, ou deixa o goleiro, ou se quiser troca o goleiro, coloca o Hugo, enfim. E você pode fazer um time reserva fortíssimo do Flamengo. Não pode? Pode. Mateuzinho, Pode, vai escalar mas aí rapidinho? O time reserva? Saraiva acho que vai lembrar rápido de cabeça lá. O que só quero dizer é o seguinte... Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Pablo, Ayrton Lucas, Ayrton Lucas. Thiago Maia, Ayrton Lucas.
Thiago Maia, Diego. Diego. O Thiago Maia, Ivana, vem sendo titular, né? Sim, mas aí não Aí se você sabe se poderia o... botar o Vidal e o Vitor Vidal. Hugo. Tá botando o Vidal, né? O Vidal vai entrar no lugar de João Gomes? É isso que a gente tem que ver. Então, Seria no time reserva, digamos assim, né? a gente pode ter aí. Tem Vidal, Mas é porque eu acho, Ivana, que Diego, o Vidal ele Vitinho, pode fazer a função, Cebolinha, ele pode fazer a Marinho. função do 5, do primeiro Sim. volante. Eu acho, tá? Não é dele e tal. E aí ele botou que o Vitor Hugo, ele tem uma que é mais esguio e tal, da Sim. base, que tem uma característica mais ofensiva, né? Sim. Então escala aí, E aí vai. a gente pode se lembrar de outros. Escala Agora, aí, do meio pra tem que frente, ser vai, centroavante. Saraiva. Que ele bota no titular o Gabigol e o Pedro. Vitinho, tem o Marinho, tem o Lázaro ainda, Cebolinha. Cebolinha. Não dá pra jogar o Ai, que brasileiro? difícil jogar com um time É desse. fácil ganhar. Puxa. Tanto pra uns, nada pra outros, né, Abel? Eu acho que ele não vai fazer isso, eu acho. Mas ele vai mesclar. Sim. Sim, mas o Corinthians segue um caminho parecido. O Corinthians contratou jogadores para ser titulares, porque assim, claro que todo mundo quando você contrata, é todo mundo para jogar. É que alguns não têm o mesmo nível. Você contrata muitos jogadores e fala o seguinte, não, esse jogador vai para compor o grupo, ele vai ter chance para jogar, mas talvez não seja o titular de cara. O Corinthians não. O Balbuena não tem condição de ser titular de cara, fez um grande jogo no Mineirão. E o Yuri Alberto, titular de cara, já fez 2 jogos. O Fausto Vera, volante do Argentinos Júniors, pode chegar para jogar. Para talvez aí disputar a posição com o Duqueiroz ou para virar uma opção de meio campo também. Então o Corinthians também contratou bem. Corinthians, a gente fala do Corinthians aqui, aí concordo com o que falou o Saraiva em relação até o que o Zupac citou ontem. Corinthians, esse ideal não existiu ainda. Esse time com todo mundo, ninguém viu ainda. Time que tem o Maicon, vai ter o Paulinho ano que vem só, mas Maicon, Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, Yuri Alberto, esse time não foi visto junto ainda. Agora o Corinthians reforçou bem o grupo. Foi reforçado com jogadores que chegaram para jogar. Dá pra gente, vai pensando aí que dá pra gente fazer um reserva do Corinthians forte também. Muito Mas em função da casca. Mas antes disso, o Fã de Esportes mandou aí uma sugestão pra gente. Opa. Em cima disso que a gente tá falando. Vamos dar uma olhada? Hashtag F360BR. É o Alan Marçal. Olha aí, ó. Time. Ó, aí, Alan, tá vendo? Vocês ficaram com preguiça, o Alan foi lá e trabalhou. O goleiro não mudou. Né? Grande Alan. Então vamos lá. Time das Copas é o Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Luiz. Ele só ficou com preguiça de digitar. Ele não digitou isso. Não, eu ia às vezes os falar. caracteres não permitem também, viu, Abel? Você Ah, tem então tá perdoado, tá tem uma perdoado. limitação de caracteres, né? Tá, Thiago Maia, o João Gomes, Everton Ribeiro, Arrasca, Gabigol e Pedro. Esse é o time das Copas. Aí o time do Brasileiro. Santos, Varela já tá aí? Não tá confirmado Chegou ainda, não tá confirmado. ainda. Deve deixar, deve ser da Rússia. Tá ansioso, ele tá mais ansioso Bota que o a gente, o Alan, Mateuzinho, viu? então. Bota o Mateuzinho aí, vai. Descartou o Mateuzinho. É, já. totalmente. Eu acho que ele é corneteiro, não gosta do Mateuzinho. Gosta do Mateuzinho. Santos, Varela, Pablo, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Vidal, Wallace, ele já escalou o Wallace. Lázaro, Vitinho, Cebola, é íntimo. Cebola e Gabi tá nas duas. Gabi gosta de jogar todas. Como que é o nome do Fã de Esporte? Ele não pôs o Marinho nem no Nem reserva. no Qual que é o reserva. nome do Fã de Esporte? Alan Marçal. O Alan Marçal tá com o bid mais rápido que o da CBF. Tá ligeiro. É, o Alan Marçal Tá tá bem. ligeiro, O tá Alan, ligeiro. ele já demitiu, já contratou. Já. Mas eu gostei. Alan, gostei do seu trabalho aí. Mandou bonito. Eu achei Um pouco interessante, ansioso. eu achei Tá com o bid interessante. mais rápido que da CBF. pra Eu poder- achei interessante o Gabigol nos dois times, porque o dois Gabigol, ele tem que jogar, né? Ele não, esse negócio de Não ficar nem no relaciona, banco, né? não. Nem relaciona. Ele não quer dar descanso pro Gabigol. Não, o Gabigol não gosta de descanso. O Olha Gabigol, só. se ele não tá machucado ou suspenso, ele tem que jogar. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.